Videocast Ocupa Biblioteca apresenta Quarto de Despejo, com Gabriela Gaia. Olá, eu sou Gabriela Leandro Pereira, arquiteta e urbanista e professora da Universidade Federal da Bahia. E hoje vou falar para vocês sobre o livro Quarto de Despejo, da escritora Carolina Maria de Jesus. Bom, antes de falar do livro especificamente, vou falar um pouquinho da Carolina. Apresentar quem foi ela, o que ela fez. A Carolina é mineira, nasceu em 1914 na cidade de Sacramento. A mãe dela foi uma mulher que nasceu na lei do ventre livre e o avô dela foi um senhor que veio de África, da região de Cabinda, ainda no período da escravização, e se dirigiu, e foi direcionado para Minas Gerais. A Carolina fala no livro dela que o avô dela era um Sócrates africano, que ele era esse negro vindo das últimas levas, dos navios negreiros para o Brasil, os mais inteligentes. Então, acho interessante que, embora essa história da Carolina não apareça no Quarto de Despejo, ela pode ser encontrada em outro livro da autora, chamado Diário de Bitita, que ela conta um pouco de toda essa infância dela e adolescência até a saída de Sacramento para São Paulo. A Carolina tem essa característica, os livros dela, sobretudo os livros que foram publicados, seja ela em vida ou os que foram publicados logo após seu falecimento, são livros que trazem um cotidiano, assim, como história, um cotidiano inspirado na sua própria vida. Então, Quarto de Despejo, que é o livro que eu vou falar hoje mais especificamente, que foi lançado em 1960, é um livro que ela vai escrever quando ela era moradora na favela do Canindé, em São Paulo. Como eu falei no início, a Carolina era mineira. Ela foi migrando de cidade em cidade entre o interior de Minas e o interior de São Paulo por várias décadas, até chegar em São Paulo. Ela queria ir para São Paulo porque ela ouvia falar, lia, sabia notícias de que São Paulo era uma cidade desenvolvida, era uma cidade onde, como ela mesma diz, até os pobres tinham conta no banco. Era uma cidade onde, no imaginário dela, ela poderia viver uma vida diferente da vida que ela vivia em Sacramento. Como era a vida dela em Sacramento? Bom, era uma vida que acontecia ali, nas primeiras décadas do século XX. A gente pode pensar o que é essa vida numa cidade do interior que teve aí a abolição, no nosso país no final do século XIX, mas que nunca fez mudanças radicais em relação a como essa população ex-escravizada se inseriria nessa sociedade de uma forma digna. Então, toda a relação que a Carolina tinha ali em Sacramento, a mãe dela, o avô dela, era uma relação que era muito atravessada por essa situação desse início do século XX, da não solução, ou não inclusão, ou não retratação para com as pessoas que foram escravizadas ou seus descendentes. Então, os trabalhos que ela desempenhava em Sacramento eram trabalhos que não eram mais trabalhos na condição de cativa, que as gerações anteriores, aí a mãe dela, por exemplo, experienciaram, mas eram relações extremamente hostis em relação a essas presenças de pessoas negras nas cidades. Então, elas continuavam trabalhando como criadas, como lavadeiras, como cozinheiras. E não que esses trabalhos não sejam dignos, mas a forma como elas eram tratadas, nessa sociedade eram formas, aí sim, muito desrespeitosas e relações muito hostilizadas em relação a essas mulheres, a esses homens que habitavam e que tentavam viver ali nessa cidade nesse início do século XX. Ela tentou aí algumas vezes voltar para as atividades no campo, nas plantações, mas a gente tem também, no início do século, a chegada dos imigrantes europeus. E elas
e ela e a mãe dela, sobretudo, que fazem vários desses deslocamentos juntas, não conseguiram permanecer muito tempo nesses trabalhos também, no campo, né, na colheita, por conta dessa presença de outros trabalhadores que eram preferidos em relação a elas, por conta também da forma como os fazendeiros, de alguma forma, passavam a perna nelas em relação ao que elas entregariam dessa produção para os fazendeiros, o que elas tinham direito. Então foi uma vida muito conturbada, assim, nessa tentativa de negociar uma existência possível em algum lugar. E aí, quando a Carolina chega em São Paulo, que ela chamava de sucursal do céu, ela vai encontrar uma realidade muito diferente daquela que ela tinha imaginado em relação à forma como ela imaginou que poderia se inserir nessa cidade. Ela vai entender que São Paulo, e que ela imaginava como sucursal do céu, ela vai criar uma imagem de que São Paulo tem a sala de visitas, que é essa São Paulo arrumadinha, essa São Paulo formal, né, dos prédios, né, da imagem do desenvolvimento que aparece até hoje nas imagens que a gente vê da cidade. Mas São Paulo também tinha seus quartos de despejos, que era como ela chamava, por exemplo, a favela do Canindé, onde ela morava. Então o livro, né, Quarto de Despejo, nasce nesse contexto. Né? O que era a favela do Canindé? A favela do Canindé foi uma favela criada pelo poder público, porque a Carolina morava num cortiço na região central de São Paulo, assim como várias outras, né, pessoas, famílias pobres, majoritariamente negras, né, que não tinham o direito, o acesso, né, a uma habitação própria, ou então qualquer tipo de política, né, habitacional ou de urbanização que prevesse acolher essas pessoas que chegavam em São Paulo em busca de trabalho, em busca de melhores condições de vida. Então ela morava num cortiço, pagava, né, um aluguel, e ela ia acontecer uma obra na cidade, nessa parte da cidade, né, uma requalificação dessa parte central de São Paulo onde ela morava, e esses cortiços seriam demolidos. Então ela se viu sem teto, né, sem casa, né, sem um lugar aí para morar, e junto com outros favelados, né, outros não favelados, né, neste momento outros sem teto, talvez, pessoas que ficariam com uma condição como ela, sem ter um lugar de moradia por conta das demolições, foram pedir ao poder público, né, que resolvesse essa situação. E a Carolina, muito habilidosa, né? Ela aprendeu a ler ainda lá em Sacramento. Então, ela era uma pessoa que, desde Sacramento, tinha como ideia fixa, né, que ela iria ser uma escritora, que esse era o trabalho que ela desempenharia na sua vida. Né? E com isso, como ela lia muita coisa que ela encontrava, ela tinha uma leitura bem refinada em relação aos clássicos, né, a uma literatura clássica, né, um modo de se dirigir às pessoas, de escrever, que a gente percebe essa sofisticação que a Carolina desenvolveu em sua trajetória letrada, né, e das relações que ela foi estabelecendo. Então ela conseguia também conversar, né, de uma forma muito digna com as autoridades, né, as pessoas que tinham algum tipo de poder. E foi então resolvida a questão com o deslocamento dessas famílias, dessas pessoas, para uma área que era próxima ao rio Tietê, nas margens do rio Tietê. Então o poder público trouxe num caminhão, tipo um caminhão de despejo, por isso também que o nome aparece, né? Trouxe as coisas dos moradores desses cortiços e levou num caminhão para as margens do rio Tietê, onde ali, como a Carolina chama, os técnicos do patrimônio, né, que eram os funcionários públicos, enfim, desenharam, dividiram os lotes, as ruas, e os moradores do ex-cortiço, né, ex-moradores do cortiço, passaram a viver ali na favela do Canindé. Então, é esse cotidiano que a Carolina vai trazer para o livro. Né? Então, no livro, ela vai trazer relatos de como a vida era difícil, como ela sobrevivia nessa área central, catando coisas na rua e depois trocando essas coisas
por dinheiro, ou então por comida. Então, era uma vida que se realizava nesse lugar de deslocar pela cidade para colher dela aquilo que foi descartado, né, e que ao mesmo tempo tinha valor, né, em troca de dinheiro ou então de outras mercadorias e coisas que ela necessitava. E nessa coleta pela cidade, a Carolina juntava muitos cadernos, tudo que ela achava no lixo que podia, ou descartado, né, que podia ser útil para sua escrita, ela guardava e escrevia. E ela escrevia compulsoriamente. A escrita era a forma como ela se mantinha viva no mundo, posso dizer assim. E não eram, embora o Quarto de Despejo tenha sido conhecido como esse livro que é uma denúncia né, da precariedade da favela, ou das dificuldades da favela, e como a favela é um lugar insalubre, cheio de problemas, a escrita da Carolina não se restringia a falar dos problemas e em ser uma denúncia. Assim, a ideia não era um livro denúncia, era um livro. A Carolina era uma escritora. Então, muito do Diário de Bitita, do Quarto de Despejo, mas também dos outros, Diários de Bitita e Casa de Alvenaria, tem também dessa inspiração e de um gesto de criação que a Carolina realiza, né? Como escrever sobre isso, né? Vivendo nesse contexto e pensando e criando a partir das suas referências de mundo, que são maiores do que só a da favela, né? A Carolina conversava com muita gente, lia muitas coisas nos jornais, ouvia muitas conversas. Então a Carolina tinha um mundo maior do que a própria favela em si apenas, como às vezes muitas leituras sobre a obra dela parecem querer de alguma forma, né, delimitar o universo da Carolina. Acho importante dizer que esse livro Quarto de Despejo foi lançado em 1960 e teve aí a intermediação do jornalista Audálio Dantas, que, conhecendo a Carolina na favela do Canindé e os seus cadernos, pediu para ela, né, que ele ficasse com os cadernos, que era onde ela escrevia, né, e a partir de uma seleção aí desses escritos, né, organizou o que veio a ser publicado, né, como Quarto de Despejo, diário de uma favelada. E a Carolina foi a primeira escritora, também acho que é importante dizer isso, a escrever, pelo menos de uma forma assim, situada desta maneira, assim, uma moradora da favela, que escreveu um livro e que foi publicado no Brasil em 1960. Então isso também coloca a Carolina, por exemplo, né, numa conversa com os estudos urbanos, estudos da cidade, né, da história da cidade, num lugar muito especial, embora ela nem sempre seja reconhecida, né, como essa escritora que vai ser a primeira, que não é uma pessoa externa à própria favela, a publicar algo, né, sobre a favela, um livro sobre a favela do Canindé. Então, eu acho que é importante falar que hoje, né, já agora em 2021, a Carolina tem muitas coisas sendo retomadas dessa obra da Carolina, sobretudo pensando para além daquilo que foi publicado com um certo crivo, né, do editor, e um retorno, né, uma descoberta, né, uma construção de um acervo a partir dos manuscritos dela, onde a gente percebe que a obra dela era muito maior, inclusive, do que aquilo que foi publicado. E não só maior em quantidade, né? Maior em complexidade, em as formas como ela, dos temas que ela tratava. Por exemplo, essa história que eu contei sobre a favela do Canindé, como é que ela foi formada, no Quarto de Despejo nem aparece. No Casa de Alvenaria, que é um livro que ela lançou um ano depois que ela saiu do Quarto de Despejo, e por conta própria, porque as editoras não queriam mais bancar esse livro dela, achava que ela podia ter ficado feliz só com o Quarto de Despejo e ter virado uma celebridade de um livro único, assim, uma exceção, que era uma pessoa diferente. Mas a Carolina não queria ser uma exceção, ela não queria ser uma celebridade momentânea, ela queria ser escritora. Então ela vai escrever depois Casa de Alvenaria, que ela
banca, né, com o próprio recurso dos dinheiros que ela ganhou do quarto de despejo, ela banca a própria publicação do livro, e sem aprovação do Audálio Dantas, que foi o jornalista, ou sem nenhum tipo também de apoio da mídia ou da crítica, assim, que a incentivasse a publicar. E aí nesse livro ela fala um pouco sobre esse contexto, né, da própria favela do Canindé sendo criada a partir desse despejo, também do próprio movimento dela sair da favela do Canindé num caminhão também bem semelhante a que ela chegou, como se fosse novamente o segundo despejo, mas dessa vez ela vai para uma casa de alvenaria. Então a gente começa a ver, por exemplo, essa história, como eu estava falando, né, que conta os bastidores dessa criação da favela do Canindé, né, vai estar num texto que foi publicado depois, só em 2014, no livro Onde Estás Felicidade, né, uma coletânea de textos não publicados da Carolina, que aí tem em pesquisadoras como a Rafaela Fernandes, né, e pesquisadoras e escritoras como a Cidinha da Silva, pessoas que vão ser responsáveis por trazer à tona esses escritos não publicados na época em que ela ainda estava viva, né, e outras pesquisadoras que continuam trabalhando, né, com esse arquivo, com essa história, com essas memórias, né, em torno da Carolina, de uma forma a tentar reposicioná-la também de uma forma mais coerente em relação à própria presença dela nessa literatura nacional enquanto artista intelectual que era. E aí posso citar a Fernanda Miranda, a Raquel Alves, o Hélio Menezes, a Raquel Barreto, que inclusive estão neste momento, né, com uma exposição no Instituto Moreira Salles em São Paulo, reunindo uma quantidade incrível e bonita assim, de documentos, arquivos, informações sobre a Carolina que não se restringem a situá-la como uma favelada, uma catadora, uma pessoa que morava em condições de precariedade na favela do Canindé. Porque a Carolina, de fato, era maior que isso. Isso diz respeito a uma passagem da vida dela e é bem curioso como, às vezes, a gente também encerra alguns personagens, né, em uma caracterização que não dá conta da vida inteira, né, do que elas foram. Então é isso, queria deixar essas dicas. Sim, eu vou ler um pedacinho do texto do Quarto de Despejo, que fala: os vizinhos de alvenaria olham os favelados com repugnância. Percebo seus olhares de ódio, porque eles não querem a favela aqui, que a favela deturpou o bairro, que tem nojo de pobres. Esquecem que eles que na morte todos ficam pobres. Então acho que é bacana porque, embora, né, tenha uma conversa sobre a própria favela, não é só para denunciar a favela que a Carolina escreve, mesmo em Quartos de Despejo, né, ela escreve também para falar, né, dessa sociedade onde ela está inserida. E ao mesmo tempo a Carolina sonha, mesmo assim. Ela vai falar em outro trecho, do dia 12 de junho. Enquanto escrevo, vou pensando que resido num castelo cor de ouro, que reluz na luz do sol, que as janelas são de prata e as luzes de brilhante, que a minha vista circula no jardim e eu contemplo as flores de todas as qualidades. É preciso criar este ambiente de fantasia para esquecer que estou na favela. Bom, então é isso. Queria deixar aí a dica para vocês lerem O Quarto de Despejo. É um livro que está na biblioteca do Acervo da Laje, à disposição, e que pode gerar, a partir dessa leitura, eu acho que muitas ideias potentes podem surgir em torno de trabalhos, em torno de atividades a serem realizadas.